Olá pessoal! Hoje o nosso vídeo é sobre uma técnica especial para formar novamente o osso perdido em uma situação que ainda é considerada irreversível para muitos colegas. Eu sou o Dr. Gustavo Cruz e você merece este sorriso. Essa técnica de recuperação óssea foi criada e publicada pelo professor Mauro Cruz e toda a descrição da mesma pode ser encontrada em seu livro Regeneração Guiada Tecidual. Quando ocorre a perda óssea das paredes vestibular ou palatina, podemos dizer que a recuperação é relativamente fácil e há várias técnicas difundidas que geram resultados bem-sucedidos. Eu mesmo desenvolvi uma técnica flapless, ou seja, sem retalho, a Lumina Shield, que é relativamente fácil, bem fácil de executar, muito confortável para o paciente e os resultados, além de excelentes, são quase que garantidos. Agora, quando a perda óssea vai além da parede vestibular, da lingual e atinge também as paredes proximais, aí poucas técnicas conseguem resultados de qualidade e normalmente são técnicas de um nível técnico um pouquinho mais alto. Esta técnica do professor Mauro Cruz, além dos resultados, apresenta algumas vantagens. Ela pode ser usada tanto com osso coletado do próprio paciente, triturado, ou com biomaterial particulado. Ela também pode ser usada com blocos coletados de áreas doadoras ou com blocos de biomaterial, ou seja, de nenhuma forma ela necessita obrigatoriamente de áreas doadoras. Terceiro ponto, como já falei, uma técnica de execução fácil, bem mais fácil do que a maioria das técnicas disponíveis para correção desse tipo de situação. 4. É a única técnica da qual eu tenho notícia que acaba com o principal problema nesse tipo de perda óssea, que é o alto risco de contaminação do biomaterial. Continua existindo risco? Sim, mas o risco é bem mais baixo e a gente consegue controlar muito bem por um tempo muito mais prolongado, tempo esse suficiente, mais que suficiente para diferenciação celular em novo tecido ósseo. Então vamos ao caso e as explicações apenas com uma ressalva. Tem muitas coisas que aparecem na clínica que já têm uma conduta definida como correta na literatura e essa conduta ainda não é satisfatória para aquele caso. Muitos não têm conduta definida ainda na literatura e muitos casos no consultório não têm nem mesmo conduta alguma na literatura. E o desejo, a disposição de encontrar uma solução melhor é o combustível da evolução que beneficiará toda a humanidade. E não precisa ser muito, porque cada gota conta. Esse caso e alguns outros semelhantes ocorreram concomitantemente. Neles eu aprendi e me refinei em algumas condutas que eu vou passar para vocês aqui hoje. Não vai dar para passar tudo, mas já é o suficiente para melhorar a sua técnica, melhorar o seu sucesso, sem que você tenha que passar por todos os passo a passo que eu passei. Este paciente, ele é irmão de uma colega nossa, um implantodontista também. A nossa colega preferiu encaminhá-lo ao nosso serviço. O que ocorreu? Ele quebrou um dente, uma fratura longitudinal da raiz distal. Como estava em um período muito atribulado e não estava com dor, ele acabou postergando a resolução do problema. Com isso, a perda óssea aumentou e destruiu toda a parede vestibular, toda a parede lingual, toda a parede distal e grande parte da parede mesial também. Eu achei viável manter a raiz mesial e, por experiência, já esperávamos recuperar totalmente o osso. Agora, começava uma corrida contra o tempo, porque havia alguns agravantes importantes. A razão dele estar tão atribulado é que ele estava de mudança definitiva para fora do país, sem nenhuma expectativa de retorno, nem mesmo visita nos próximos anos. Se você já teve que ter o paciente atendido por um colega, sabe a dificuldade que muitas vezes às vezes o colega pegar aquele caso temporariamente, principalmente se você está fazendo uma conduta diferente do que já é habitual. Se você já teve problemas com o paciente fora do país, com esse tipo de situação, você sabe que essa dificuldade ela é 100, nem 100, 1000 vezes maior de que algum dentista no exterior assuma o caso, resolva o caso para você, ainda que temporariamente, ainda que bem orientado por você, fora do país, principalmente países que têm uma tendência protocolar um tanto quanto maior.
Eu não tenho conhecimento de causa com relação ao Japão, mas pela cultura do japonês, de ser extremamente técnico, de ser extremamente protocolar, seguir muito bem os protocolos, fazer tudo certinho, muito corretamente, acredito que seria muito difícil encontrar algum dentista, algum colega lá, que estivesse disposto a resolver uma situação totalmente diferente. Por isso, era fundamental o sucesso, um caso bem resolvido, sem nenhuma aresta, né? Um caso que fosse deixado redondo para que esse nosso paciente pudesse ir tranquilamente para a sua viagem, para a sua mudança de vida, né? E em vista da previsibilidade do sucesso, da recuperação do osso, eu identifiquei a probabilidade de instalar o implante imediato e achei a melhor opção para resolver tudo em um tempo só. Agora vamos à técnica. Se você ainda não tem muito sucesso com regeneração guiada, salve este vídeo. E antes da próxima cirurgia, assista novamente o passo a passo que eu vou passar agora. O seu sucesso na ROG vai aumentar muito, eu tenho certeza, ainda que você esteja começando, ainda que você não tenha todo o conhecimento técnico, teórico, de saber exatamente por que você está fazendo tudo que está fazendo. Se você quiser saber, acompanhe a gente e você vai aprender, porque as explicações vêm associadas em alguns vídeos mais teóricos, outros mais práticos, e você vai aprendendo aos pouquinhos todas as nuances, os detalhes de uma regeneração óssea bem sucedida. Então vamos lá. O 36 ele foi seccionado e a raiz distal foi extraída. Todo o tecido de granulação foi removido, todo o tártaro dos dentes em volta foram removidos, o osso foi perfurado tanto quanto possível para melhorar a nutrição, o implante foi instalado e o sangue que fica nos próprios sítios cirúrgicos ele foi coletado com uma seringa de aspiração da BioMacMed e este sangue foi misturado com o biomaterial. A alumina então foi modelada, isso quer dizer, ela foi medida, recortada, dobrada para se encaixar perfeitamente a região. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo com a manipulação da alumina, um hands-on em cima da mesa para você ver a manipulação da alumina. E esse vídeo não contém essa situação específica, mas contém várias outras situações que vão te dar uma perspectiva muito boa, uma percepção muito boa de como que é essa manipulação da alumina, que você pode fazer em caso de necessidade de maior sustentação, várias técnicas disponíveis. Se ainda assim, depois de assistir esse vídeo de hands-on, você ainda não sentiu assim, percebeu totalmente, ainda não está totalmente ciente do que foi feito neste vídeo, por favor, deixe nos comentários e a gente pode, se não estiver claro para todo mundo, gravar um outro vídeo fazendo hands-on especificamente deste caso. Então vamos continuar no caso. Então coloquei o coágulo com o biomaterial no local que é a ser formado o novo osso e coloquei um pouquinho também dentro da alumina. Eu coloquei a alumina no lugar, verifiquei a adaptação, principalmente nos bordos, eu suturei. E depois eu colei a alumina com etil cianoacrilato, que se usado corretamente, ele tem demonstrado tanto a capacidade de selar, quanto a biocompatibilidade. Em alguns trabalhos demonstrou, inclusive, uma boa atividade antibacteriana. Pois bem, fizemos tudo certo, controlamos o paciente no pós-operatório. Porém, a vida é uma caixinha de surpresas. Deu certo? Não, não deu certo. Pois é, às vezes acontece, você faz tudo certo e não dá certo. Qualquer um de nós ficaria chateado, abatido, desmotivado, mas... Bom, a razão para não ter dado certo sempre há. Pode até ser que a ciência ainda não seja capaz de explicar, mas sempre há. Então, nós sempre analisamos a situação para tentar descobrir a razão de não ter funcionado. E nós encontramos que provavelmente a razão de não ter funcionado, de ter dado errado, pelo menos parcialmente errado, foi uma infecção que permaneceu no sítio. De onde que veio essa infecção? Bom, a perda óssea, ela se estendeu além do ápice do 37, englobando inclusive a região do forame apical do dente, da raiz mesial do dente 37. De forma que é perfeitamente plausível que a infecção tenha entrado pelo ápice e contaminado 37, que estava então infeccionado, apesar de ainda estar respondendo normalmente aos exames de vitalidade pulpar. E esta hipótese ela foi corroborada pelo fato de que
A mesial ficou com uma formação óssea muito boa, muito excelente, e existia um degrau, né, uma descida em direção ao ápice, e realmente o ápice ficou uma parede que chegava próximo ao dente 37, uma descida quase que vertical, né, igual a gente tem perda ósseas verticais, às vezes em dentes comprometidos endodonticamente. Então, tudo levava a crer realmente que era o ápice, que era o 37 contaminado. Então, o que nós fizemos foi mandar o paciente tratar o canal do 37, tratamento endodôntico. Depois do tratamento endodôntico realizado, eu abri novamente e removi o implante contaminado, né? E curetei toda a região, todo o osso, os dentes do lado novamente, e com especial atenção ao ápice do dente 37. Então, fiz um pequeno desgaste no ápice para remover possível delta apical que não tivesse sido, porventura, bem obturado. Então, fiz uma nova ROG com todos os mesmos procedimentos. Vamos recordar? Coletei o sangue do próprio sítio cirúrgico com a seringa de aspiração da Biomac. Eu misturei o sangue com biomaterial, que no caso foi biomaterial particulado. Deixei o sangue com biomaterial coagulando no pote d'Appen, e enquanto isso, eu recortei a lumina para dar a forma correta. Eu verifiquei se ela já estava bem adaptada, como se o biomaterial já estivesse na região, já tivesse sido colocado. Tendo verificado, eu coloquei o coágulo com o biomaterial no local a ser regenerado e um pouquinho também dentro da lumina. Coloquei a lumina no lugar e adaptei especialmente nas bordas. A gente vai amassando e fazendo uma boa adaptação. Com as interproximais eu fiz o quê? Bom, fiquei me perguntando, será que um pouco mais de nutrição na proximal ajudaria? Sim, mas infiltração do tecido, ela pode ocorrer, mas se a fresta for muito pequena, não será uma infiltração relevante. Tá, mas a infecção? Se eu usar partículas de rápida reabsorção, eu não preciso me preocupar tanto assim com a infecção. E se a fresta for pequena o suficiente para impedir a grande penetração do tecido mole, mas ao mesmo tempo grande o suficiente para nutri-lo, pode ser que ele se cole e ele vai selar as bordas da lumina, e aí eu não tenho mais risco de infecção. Então, o que eu fiz? Eu deixei espaço e eu suturei. Neste caso, eu fiz duas coisas que eu não faço normalmente. Antes de dizer quais, eu gostaria de lembrar que o paciente tinha uma viagem só de ida para o Japão. Então, não poderiam haver falhas. Não dessa vez. Mas, doutor, nunca pode haver falhas com qualquer paciente. Pausa para breve momento filosófico, né? A gente deve fazer o máximo para qualquer paciente. E isso é uma coisa que eu prefiro até colocar de uma outra forma, que é uma forma que meus pais sempre falaram, tanto meu pai quanto minha mãe, e eles diziam que o profissional deve fazer para os outros o que ele faria para si, para os próprios pais, para os próprios filhos, se fosse qualquer um deles deitado naquela cadeira. Algumas pessoas, inclusive, pregam que quando existe uma incerteza na conduta clínica, elas se lembram dessa frase e a incerteza desaparece. Particularmente comigo, a incerteza se mantém e às vezes até aumenta, mas isso me ajuda a tomar uma decisão, que eu tenha consciência limpa de que eu fiz o melhor possível que existia naquele momento. Então, voltando ao caso. Normalmente eu colocaria o implante de uma vez. Mas por quê? E por que eu faria isso em condições normais? Porque em mais de 90% dos casos dá certo, e se não der certo, o único grande inconveniente é que o paciente vai ter que refazer o implante. E pode até ser preciso refazer a ROG e depois refazer o implante. Ou seja, se der certo, dá certo em mais de 90% das vezes. E o paciente reduz os transtornos, faz uma cirurgia só, ou seja, faz uma cirurgia a menos. E isso que eu digo 90%, jogando para baixo, para ninguém, bem para baixo, para ninguém falar que eu estou exagerando, puxando sardinha para minha conduta. Agora, nos poucos casos em que dá errado, em metade ele fica no 0 a 0, ou seja, o paciente faz o mesmo tanto de cirurgias que já faria normalmente, de qualquer jeito. Na outra metade, ele tem que fazer uma cirurgia a mais do que ele faria sem qualquer prejuízo de resultado. Eu tomaria esse risco para mim? Com certeza. Neste caso, não. Com certeza também. Não havia tempo para fazer uma terceira cirurgia. Tinha que dar certo. A segunda coisa que eu fiz, e que eu não faço quase nunca, é que eu prendi a lumina com taxinhas. Simplesmente não tem necessidade de usar taxinhas, e para remover, quando está sem taxinhas, é só puxar. Ou seja,
é o conforto de uma cirurgia a menos com o mesmo resultado. Como eu disse, não havia margem para corrigir falhas no futuro. Então fiquei um pouco exagerado e vamos esquecer os pequenos confortos e vamos ao mais próximo possível de 100%. Outra razão de eu ter usado taxinhas foi a necessidade de manter a alumina estável, e para garantir isso eu precisaria de algumas das seguintes situações satisfeitas. O osso em torno para apoiar, não tinha. Um parafuso, tenda ou implante para apoiar, achei melhor não colocar nenhum dos dois. Colar a alumina nos dentes seria uma solução, mas eu também achei melhor deixar espaço pelas razões já discutidas. Então eu coloquei taxinha mesmo. E o que são essas dobras aí? Como eu disse, não havia nada para segurar ou sustentar a alumina além de ela mesma. Portanto, eu poderia usar a alumina mais dura, que é a grossa. Eu, particularmente, prefiro usar a alumina média para tudo e modificar ela conforme a necessidade. Além do mais, essa dobra deixa a alumina média ainda mais rígida do que a grossa e só na região que eu quero. Ou seja, continua sendo fácil de remover. Então eu aguardei 4 meses e depois de 4 meses fiz essa radiografia e o ganho já parece bom na radiografia. Eu já sabia que clinicamente seria ainda melhor, muito melhor. Isso eu vou explicar na aula de biomateriais para ROG. Bom, então não vamos perder o foco. E realmente, quando eu abri, o resultado estava muito bom, mas eu ainda não estava satisfeito com o resultado final. Então eu instalei o implante e fiz a ROG mais uma vez, com a diferença de que, dessa vez, a necessidade de ganho era muito pouco e também que eu já colei a alumina no dente com resina. O resultado ficou muito bom. Já deu para colocar a coroa sobre o implante funcionalmente. Tem vários outros detalhes que mudam todo o resultado, mas que tem que ser visto aos poucos, para não confundir, principalmente aqueles que estão aprendendo a técnica, ainda que já sejam velhos de guerra, que já tenham bastante sucesso com regenerações. Pequenas mudanças trazem grandes diferenças de resultado. Por isso, para não confundir, a intenção é ir jogando esses conteúdos aos poucos, ou seja, a intenção é gravar outros vídeos, inclusive algumas lives durante cirurgias. Agora, por mais simples que seja este vídeo, dá bastante trabalho, muito maior do que outros vídeos que crescem muito mais no canal. Se você quer continuar vendo esse tipo de conteúdo, estimule os algoritmos a promover esse conteúdo. Você já sabe como, curtindo, compartilhando, comentando no próprio vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês e desejo muitíssimo sucesso para vocês nas próximas regenerações. Este conteúdo é promovido pelo Clinest, pela Cruz Odontologia. Meu nome é Gustavo Cruz e você merece este sorriso.